Saudações para os ouvintes e telespectadores de Moz Entertainment. Eu sou Dadevo José, ator, dramaturgo, encenador e qualquer outra coisa relacionada às artes, docente das artes. Estou aqui para falar do teatro de uma forma geral, mas hoje vamos falar particularmente de sustentabilidade do teatro em Moçambique. Começa por ser dom, depois passa para o talento e quando chega ao talento, todo o talento tem que ser trabalhado, né? Portanto, aprende-se, sim, porque há técnicas que as pessoas devem conhecer e existem sinais, existem predisposição para alguém ter uma capacidade de absorção das técnicas. Então, essas pessoas têm dom, mas se não houver trabalho, não se chega a lado nenhum. Então, acima de tudo, aprende-se. Os bons atores vêm de todos os lados. Os bons atores vêm da rua, eu venho da rua. Os bons atores vêm da academia, porque na academia, através das várias técnicas que os professores têm, fazem com que as pessoas se descubram e que todos os bloqueios que existem nas pessoas deixam de existir. Porque a arte é um exercício da relação estímulo-resposta. O que acontece é que muitas das vezes as pessoas são estimuladas para fazer alguma coisa, mas não têm capacidade para responder ao estímulo. Ou tem algum bloqueio, é psicológico, é social, é medo de falhar, enfim. Então, as pessoas, muitas das vezes o que acontece é que há pessoas que têm essa predisposição para responder ao estímulo constantemente, mas eles vêm de todos os lados. Agora, o que acontece é que um artista que vem da academia tem dom, tem talento, tem predisposição para fazer as coisas, mas e acima de tudo tem um manancial variado de técnicas. É preciso primeiro muito trabalho, né? Já falamos da parte do talento, de criatividade, tudo, mas é preciso muito trabalho. O trabalho exige disciplina e depois tem que ter a sorte, né? A sorte, atenção, as pessoas fazem muita confusão entre a sorte e graça, não é? A sorte, para mim, é uma equação que envolve oportunidade mais conhecimentos. O que acontece é que muitas das vezes tu tens oportunidade ali, mas não tens conhecimento para explorar a oportunidade. Então, o artista tem que estar preparado para quando a oportunidade aparecer, ele responder. Isso é que é a sorte. E as oportunidades, elas aparecem todos os dias. Por quê? Porque o artista tem uma capacidade criativa para ver oportunidades em tudo. E isso é que tem faltado muitas das vezes, porque a profissão das artes é diferente das outras, em que as sociedades já disseram que não vão viver sem médico, sem assistência médica, não vão viver sem educação, não vão viver sem segurança, não é? Prontos, pensam erradamente que podem viver sem arte, o que não é verdade, mas muitas das vezes isso faz com que as pessoas não coloquem as artes como prioridade. Então, a partir daí, os artistas eles têm que ter uma capacidade enorme de criatividade. A criatividade, não estou a falar do ponto de vista de produção de algo artístico, estou a falar vai para além da produção da obra de arte. É a criatividade para fazer com que as pessoas assumam que precisam de consumir a tua obra de arte. Eu, como disse, quando estava a começar, eu falei de disciplina. Atenção, estamos a falar do teatro e estamos a falar de arte, estamos a falar de talento, estamos a falar de trabalho. Noé acordou e fez uma coisa sem qualidade nenhuma, já queria vender, ok? As pessoas precisam, merecem esse respeito de ser apresentados uma obra de qualidade. E para isso é preciso trabalhar. Existe disciplina do ensaio. Eu, neste momento, estou a trabalhar na criação de um grande espetáculo de teatro, que envolve muitos atores e muitas disciplinas artísticas, como dança e música. E ensaio todos os dias, das 9h30 até as 12h30. Então, são 3 horas. Entretanto, eu, Dadevo José, chego na hora no local do ensaio às 8h. Então, é preciso trabalhar, é preciso superar-se a cada dia. É um exercício de autossuperação. E há um trabalho físico também que se faz, há um trabalho de concentração que se faz. E depois é preciso perceber quais são as potencialidades que tu tens. A partir do momento que tu descobres as potencialidades que tu tens que sair, ir atrás de pessoas que precisam do que tu podes dar.
O maior problema dos artistas é não perceber o que eles têm e que podem dar ao mercado e que podem dar aos parceiros. Muitas das vezes, quando nós olhamos para o teatro, nós pensamos que vender teatro é sair daqui ou criar um espetáculo, depois colocar no Teatro Avenida, ou no Gilberto Mendes, ou no Franco Moçambicano, seja onde for, e depois ficar à espera que as pessoas vão lá pagar bilhetes. Sim, é uma forma, provavelmente a forma mais primitiva de vender o teatro, sim, e é a mais comum. Mas o teatro hoje tem que ser percebido como um instrumento de comunicação. E quando o instrumento de comunicação significa que eu, como artista, sou um comunicador, a princípio. Então o teatro ele começa a ser usado para outros fins. A questão de discussão dos problemas sociais nas comunidades. Mas também ele é uma metodologia não só de comunicação, mas de pesquisa. Há pouco tempo, eu estava a trabalhar nas comunidades costeiras em questões de mudanças climáticas. Aí perguntam-me, o que questões ambientais têm a ver com as artes? O teatro estava sendo usado como uma metodologia de pesquisa para percebermos qual é a reação, ou seja, o que as pessoas pensam das mudanças climáticas. E usamos o teatro. Então, ele é um instrumento, é uma metodologia de pesquisa, é uma metodologia participativa. Mas para isso perceber é necessário que os artistas se formem, estudem. Então o teatro só vai ser uma fonte de sustento válido quando o artista perceber isso aí e ele também começar a preparar-se de técnicas e de conhecimentos válidos para que possa intervir. Caso contrário, ele vai ficar à espera que apareça um encenador, lhe prepare e vá ao palco. Isso é o que fez com que muita gente passasse mal de fome durante a pandemia. Por quê? Porque as pessoas não percebem que um artista pode usar metodologias dramáticas para ser um bom consultor. Depois tem outro lado do mercado. Quando nós produzimos uma peça de teatro e colocamos no palco, nós não temos ideia da forma como há uma cadeia de valores, circulação de dinheiro em volta de um espetáculo de teatro. Eu vou dar um exemplo. Estou a ensaiar a peça agora. Estou a ensaiar no Teatro Scala. Quando chegar a vez, eu vou precisar de alguém da comunicação para começar a fazer a publicidade do espetáculo. Começam a surgir os valores para a produção de spots, para a produção de cartazes, para a produção de tantas outras coisas que nós podemos usar. E depois vamos à produção de cenários. Aí você tem que chamar o serralheiro, você tem que chamar o carpinteiro, você tem que chamar o alfaiate. São pessoas que não têm nada a ver com o teatro, mas o teatro está a puxar pessoas para fazer o dinheiro circular. E depois temos que procurar a pessoa que vai fazer a impressão de bilhetes, a serigrafia. E se um espetáculo for grande, ou se for, por exemplo, um festival, há pessoas que vão para lá para deixar comidas, para vender bebidas e tudo. Então, há aqui uma cadeia de valores que se cria. São dinheiros que são produzidos a partir de uma atividade teatral. E depois vamos aos ganhos do ator. O ator ele recebe por atuar, o ator ele recebe por fazer parte de vários projetos, mas ele constitui uma imagem, que é o próximo passo. Ou seja, do mesmo jeito que um músico, um futebolista é um famoso, é uma imagem, é uma marca, o ator também o é. Ele pode ser usado como modelo de publicidade e para muita coisa. E a maior parte dos nossos atores estão envolvidos em grandes campanhas publicitárias. Mas muitas das vezes nós não conseguimos acompanhar isso. Por quê? Porque há um fraco consumo de teatro nos palcos. Há uma percepção de que existem carreiras artísticas que são muito mais famosas que as outras. Eu até percebo isso. Tem que ver com a fraca educação escolar que nós temos em relação às artes e teatro de forma particular. Teatro, acho que literatura e artes visuais também sofrem um bocadinho com isso. Existem artes que estão muito mais populares que as outras. A música e a dança, por exemplo, acontece assim e fica muito mais fácil para as pessoas perceberem isso aí. Então, os atores do teatro, os agentes do teatro, que não são só atores, estamos a falar de encenadores, estamos a falar de dramaturgos, precisam também de se colocar como figuras
também que pode ser imagem de marca de instituições. Olha, é assim, é preciso que as forças todas andem juntas. Nós não podemos ter bons atores, não podemos ter bons espetáculos, não podemos ter bons pensadores e depois não temos bons intermediários. O que são intermediários? São pessoas que carregam o produto para o consumidor, que é o público. Quem são esses? São os agentes, são os produtores, a comunicação social. E a comunicação social também é ela, que muitas das vezes nos currículos que existem do jornalismo não tem muita coisa específica sobre as artes, ficam um pouco limitados para abordar assuntos das artes. Então é preciso que as pessoas entrem no mundo do teatro e perceber o que é a ganho nisto. E a ligação que o teatro tem, por exemplo, com a indústria audiovisual, que é a teledramaturgia, porque o teatro, neste momento, alimenta a maior parte dessa indústria através dos atores dramaturgos. E até ensinadores que precisam de dirigir os atores para entrar nos seriados, cinema e novelas. Acho que me perdi um bocadinho, mas eu estava a tentar explicar o que está a falar. Sim, então, da valorização. Então temos que andar juntos, bons criadores, que estudaram, que ensaiam muito bem, e depois temos que andar juntos, intermediários, e depois temos que andar juntos, principalmente a questão dos espaços. Tu não podes pensar numa indústria de teatro quando olhas para os lados e descobres que neste momento, na cidade de Maputo, que é uma grande cidade, só tem 3 salas funcionais do teatro. Percebes? Aqui começam os problemas. E as poucas salas que existiam não estão a ser usadas pelos artistas. É muito triste ver salas que funcionam para reuniões de partidos, assembleias, e ser transformadas em igreja. Eu estou a falar de igreja, eu sou cristão. Eu sou cristão e tenho muito orgulho em serlo. Eu vou à igreja todos os dias e eu acho que todo mundo deve ser, o mundo seria pacífico. Mas ok, não estou aqui para evangelizar ninguém. Mas as igrejas têm que construir as suas salas, têm que construir os seus templos, têm que construir os seus templos, têm que parar de alugar cinemas, alugar espaços culturais. Não existe para isso aí. Porque isso é um grande erro. Isso é um insulto aos cristãos. Ok? Isso é que deve saber. Não quero estar aqui a falar da Bíblia, mas mesmo o rei Salomão, para mostrar que está de bem com Deus, teve que construir templo. Okay? Então esses que não constroem templos não são igrejas, são candongueiros, têm que sair, têm que deixar as salas para os artistas. 2. O governo tem que colocar uma mão e defender os espaços dos artistas. Porque nós não podemos falar de uma indústria cultural e criativa, mas estamos a falar de produção em série, se as próprias fábricas que são os espaços. Então estamos em contrassenso. É preciso que tenhamos salas, é preciso que tenhamos gente a criar como deve ser, é preciso que tenhamos bons intermediários. Este triângulo, quando começar a funcionar, pode ter certeza absoluta que teremos, não sei como vamos chamar, mas teremos uma indústria, Hollywood, não sei lá o que, aqui no nosso país. Teremos o nosso Hollywood. Porque é possível. É possível fazer as coisas e já mostramos, as poucas produções que existem a nível de televisão já mostram isso. Os grupos moçambicanos, quando vão a festivais internacionais de teatro, são aplaudidos, aclamados. São espetáculos, as pessoas perguntam, uau, que técnica vocês usam? E já era assim, antes inclusivamente de introduzirmos o ensino superior das artes em Moçambique. Sim. Já o Mutumbela Gogo ia para festivais, a Companhia Nacional de Canto Dança ia para os festivais, alguns artistas ficavam por lá para orientar workshops. Isso por quê? Porque havia uma forma peculiar, particular que nós tínhamos de fazer teatro, que tínhamos para ensinar ao mundo. Daí a necessidade de criação de escolas superiores, para ensinarmos e deixarmos essas nossas técnicas guardadas lá, porque o maior banco de conhecimento que uma sociedade pode ter são as universidades. E era preciso guardar isso. Agora, se nós não conseguirmos ajeitar isso aí, estamos a brincar. Hoje temos universidades que ensinam teatro, hoje temos muitos atores graduados, hoje temos muitos espetáculos de qualidade, a capacidade de crítica também está a crescer, mas sem que tenhamos espaços, sem que tenhamos alguém que faça o público perceber isso aí, será complicado. Solução
é preciso que, ao nível dos nossos currículos escolares, comecemos a pensar em ensinar as artes às pessoas. Já existe, está tudo lá, mas também é um bocadinho desajustado, porque enquanto tens um currículo que defende o ensino das artes cênicas, tens agora, acho que a Universidade Pedagógica a ensinar professores, tens lá a não contratação de professores para ensinar essas mesmas artes e uma política não muito clara. E muitas das vezes os conteúdos estão lá, mas não estão lá as pessoas para ensinar. Mas principalmente, aquilo que me dói é que as nossas escolas ainda existem naquele modelo tradicional. Ou seja, dizem que nós construímos uma escola num distrito ou numa... Foram colocar 2 blocos, 5 salas de um lado, 5 salas do outro lado, depois gabinete administrativo, gabinete diretor, casas de banho e terminou por aí. Não tem laboratório, não tem biblioteca e não tem um anfiteatro. Essas coisas são necessárias, eu vou dizer porquê, porque nem todo mundo está preparado para perceber matemática, filosofia, química, biologia, seja lá que for. Aliás, eu também nunca estive preparado. A única coisa que eu fixei na matemática é que o xixi, quando passasse por outro lado, mudava de cenário. Isso nunca esqueci. Não é brincadeira. Mas eu vou dizer que nem todo mundo está preparado para isso, mas existe vocação. O ensino vocacional faz descobrir talentos e faz descobrir uma mina de dinheiro. Por quê? Porque se tu tiveres muita gente vocacionada a fazer as artes e tiveres espaços, vais faturar com a tributação, vais faturar com os espetáculos. Tu vais ensinar a tua comunidade a gostar. Isso tem que começar dos bairros. É preciso que no bairro, ali, sabes, na sede do quarteirão, tenha um espaço. Não precisa de muita coisa. Tu o que precisas é colocar uma bancada circular, como fazer no modelo grego, um palco e ali. E coloca. E vai aos poucos, sabes, colocando uma luz aqui. Os grupos, este país tem em cada bairro grupo teatral. Em cada bairro tem um grupo teatral. E neste momento tens cada vez pessoas graduadas em teatro que podem prestar assistência técnica a esses grupos. E ensina a comunidade, não precisa de cobrar muito. Temos teatro no fim de semana no bairro do Machaquene, sabe? Por lá na Cana, sempre falo Machaquene porque é meu bairro. No bairro do Machaquene, aquela comunidade que está lá, que quando chega ao fim de semana está a beber chivochongo, está a encher as barracas, vai para lá ver uma coisa diferente. Vai assistir teatro. De manhã tem teatro infantil, vão para lá. Se as crianças não têm que passar a vida a dançar tsova, coisas de adultos. Ou seja, está-se a tirar neste país a oportunidade do teatro ser um parceiro válido na educação da sociedade. Mas para isso é preciso investimento. Nada pode funcionar sem investimentos. E temos que parar de pensar que o teatro é um investimento perdido. Não é, muito pelo contrário. Pode trazer muitos lucros a qualquer um que quiser investir. Essa pergunta vocês deviam fazer a ela, pá. Como é que era ser minha filha? Como é que acha que sou como pai? A ela, a Chiluva e o Samuel. Eu gosto do papel. Eu gosto do papel porque criou-se uma química, né? entre os atores. Eu estava no núcleo dos governos, que estava lá o patriarca, a madrasta da Maida e mãe dos outros 2 miúdos, o cunhado dele, que temos estado a discutir. Um abraço, Satar. Enfim, então a partir daquele momento nós criamos essa simbiose e fica uma coisa muito orgânica. Eu sinto-me pai daquelas crianças até fora do set da filmagem. Ficamos assim, chamam-me pai até hoje, engraçado. Hoje mesmo estávamos a conversar porque era boa para ir filmar. Pai, passa-me para me buscar. Então Maida neste momento tem 2 pais. Está a ser uma experiência muito boa. Assim. Quando nós falamos de profissionalismo, nós estamos a falar da qualidade do trabalho, da disciplina do trabalho, da humildade que tu deves levar ao teu trabalho e, obviamente, dos ganhos que tu tens que ter. Mas somos seres humanos, temos relações afetivas entre nós. Seja ensaiando uma peça, acabamos sempre criando uma família. E isso é muito importante porque muitas das vezes a obra, ela melhora cada dia que passa quando nós conversamos fora dos ensaios. Não, tenho exatamente 31 anos de carreira. Alguém me descobriu.
Porque tem outra coisa, é que muitas das vezes nós não percebemos quando temos as coisas, os outros é que nos veem. A minha irmã mais velha e o meu cunhado descobriram e levaram para lá no G4 de 92 e posso garantir que fui para lá, fui fazer porque eles mandaram eu para lá e nem sequer sabia o que estava a fazer. A única coisa que sabia é que tinha uma capacidade enorme em memorizar textos e depois fui lá, aprendi a dançar, aprendi a mexer com instrumentos musicais e o tempo foi passando, descobri que estava no sítio certo até hoje. Eu acho que descobri isso quando recebi o meu primeiro subsídio. Ou seja, no mesmo ano que eu entrei, quando eu percebi que afinal dá-se dinheiro, então comecei a... Porque muitas das vezes, sabes, é ir atrás das coisas. Um artista é um indivíduo tem que saber correr atrás das coisas. Eu corro atrás das minhas coisas. Eu vou para lá, vejo oportunidades em tudo. Viajo e chego lá, vejo como que os outros fazem, como que os outros criam projetos. E eu descobri na primeira hora. E se tu não descobrires isso na primeira hora que começas a trabalhar, provavelmente não vais chegar lá. Agora é muito importante, uma coisa muito importante é que tu tens que descobrir que podes ganhar pelo teu trabalho, mas acima de tudo, tens que descobrir que podes ser feliz e ter prazer no que fazes. Sim. Porque acontece muitas das vezes termos pessoas que não têm nada a ver com isso, vai para lá porque se ganha dinheiro, não é? Não é só uma questão de ganhar dinheiro, é uma questão de saber fazer as coisas e ser feliz no que estás a fazer. Sim, eu vou dizer, a maior parte das ONGs sabem que campanhas de comunicação e transmissão de mensagens para as comunidades passam melhor com o teatro e têm trabalhado com o teatro. O que tem que acontecer é que é preciso que se respeite o teatro. Acontece que as pessoas usam o teatro de uma forma errada, vulgarizam o teatro. É preciso respeitar o teatro. A mesma coisa acontece com campanhas publicitárias. Eu lembro-me de um ano, não vou falar qual foi a empresa, eu fiquei enjoado com uma publicidade que usaram pessoas que não entendiam nada daquilo. Aquilo era uma ofensa para os atores e eu fiquei indignado. E graças a Deus já tiraram a publicidade. Então é preciso que haja respeito. Esse é um trabalho que a Associação Moçambicana de Teatro tem que fazer, que é pressionar para que se respeite cada vez mais quem deve fazer as coisas, como que as pessoas devem ser pagas. É um tipo de advocacia que nós temos que fazer até chegarmos lá. O resto está tudo bem, são nossos parceiros, empresas, sociedade civil, ajudam-nos muito a projetar a nossa imagem, nós também projetamos os serviços que eles fazem e nos pagam por isso. Isso é que é uma boa relação. Tem uma coisa que também ainda não percebi. Os atores realmente são um pouco expostos, são muito reservados e até tímidos, a maior parte deles. Por acaso sou muito tímido. Tu nunca sabes se aqui estou dentro de uma personagem ou não. Então são tímidos, eles se expõem, são muito reservados, o assunto deles ensaiam e vão embora. 2, por mais que façam isso, a forma como vocês da mídia vão atrás de uma certa classe de artistas, os músicos não são culpados por isso, obviamente, vocês vão para lá porque conhecem músicos, acabam elevando mais a classe musical do que a classe dos atores e dando-se ideia de que não existe atores. Se vocês fizessem com os atores a mesma coisa que fazem com os músicos em termos de falar deles constantemente, das obras deles, do mesmo jeito que se fala das músicas deles, aí sim um ator ia colocar e teria seguidores em pouco tempo. Mas é diferente porque nunca vi, toda hora posso abrir música, abrir rádio, estão a dar uma música. Enquanto que uma peça de teatro, tu não vais abrir uma estação de rádio ver uma peça de teatro. Ou vais ao palco, ou caças radionovela, ou... É diferente, percebes, né? A exposição é diferente. Nós precisaríamos de que a vossa classe olhasse para nós com mais cuidado e na forma como nos expõe. Okay. Mas aos poucos estão a existir atores assim que estão a ter como que vou dizer, uma projeção a nível das redes sociais. Sim.
E chegará um momento em que eles também vão tentar olhar de forma de preciso de investir muito nisso. E outra coisa é que as referências que nós temos de teatro, Adelino Branquinho cresceu numa altura que pronto, não havia nada disso aí. E hoje em dia ele tem um Facebook, olha ali, só para interagir com o mundo, não está muito preocupado com isso, tá vendo? Então, é tarefa nossa, nós mais novos, falar de geração de mais novos, geração Branquinho e os outros, de conhecer e elevar o Adelino Branquinho. Essa é a missão do intermediário. O intermediário tem que saber olhar, Adelino Branquinho é uma figura de teatro moçambicano. Ele não tem redes sociais, as pessoas precisam de conhecê-lo e pegar, agenciar o Adelino Branquinho e até administrar as páginas deles das redes sociais, porque ele não tem tempo para aquilo. Eu não sei quantas vezes o Branquinho já perdeu o Facebook, porque acho que até perdeu o password, teve que abrir outra conta. Só para tu dar exemplo da forma como... Falo do Branquinho como poderia falar do David Abílio, falar do Manuela que nem sequer tem... Até ano passado não tinha WhatsApp. Estás a ver, né? É preciso ser persistente, é preciso ser disciplinado, é preciso ser trabalhador, é preciso ser humilde. É preciso ser humilde. Eu estou a dar aquilo que eu acredito. Eu acredito no trabalho, na disciplina, na humildade. E cheguei aqui, essa sempre foi a minha receita. Eu acho que haverá muito teatro. Haverá muito teatro. A minha companhia já tem convite para fazer espetáculos em Portugal. Teremos 27 de março, Dia Mundial de Teatro. A Associação Moçambicana de Teatro vai organizar muito papo e muitos espetáculos de teatro. Eu sei que há grupos que estão a ensaiar que vão estrear. Não vou falar do Gungu porque já veio com uma peça do ano passado, Segredos Femininos, eles vão continuar com a temporada por mais tempo. Estamos para estrear uma produção que é a adaptação de um livro do professor Teodoro Wati, que tem como título Amarada da Chuva e Campo de Choquete. Que é uma história muito interessante e é uma grande produção que envolve muita gente. Está lá Dadevo José, Lucrecia Paco, Adelino Branquinho, Josefina Massango, Violeta Ambilane, Horácio Guiamba. Acho que os outros estão a esquecer. Eu sei que é uma grande produção. Teremos nossos estudantes da Escola de Comunicação e Artes com os seus projetos, seja de culminação do curso, seja de projetos independentes. Então, eu acho que estão criadas as condições para este ano voltarmos a ter teatro sem medo, tal como aconteceu há 2 anos atrás. Desde há 3 anos atrás. Eu acho que gostaria de que houvesse temporadas a série. E as temporadas implicam a existência de espaços. Gostaria mesmo de ver um grupo a ficar 4, 5 semanas, no mínimo, a fazer espetáculos, as pessoas irem lá assistir. Eu gostaria que houvesse mais divulgação dos espetáculos que estão a acontecer, que as pessoas voltassem aos teatros, porque eu acho que é um ato de ser intelectual assistir um espetáculo de teatro. E eu gostaria que as pessoas se intelectualizassem mais através do teatro. Já vão algumas salas, mas eu gostaria que fosse massificada essa prática, nas províncias, nos distritos, tudo. E se isso dá a provocar os políticos, e se cada administrador, se cada secretário de bar se desafiasse a ter um espaço onde os jovens se encontram para fazer artes, eu ficaria muito feliz.